5 equipes do futebol brasileiro que estão devendo o Goiás por conta de negociações envolvendo atletas, tanto por conta de empréstimos e também transferências em definitivo. Confirmei com o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, e no vídeo de hoje irei trazer aqui tanto a lista das equipes que tem aí um crédito grande com o Goiás em relação às últimas temporadas, tanto também a respeito dos jogadores, né, quais eles, quando que aconteceu esse tipo de negociação, o que podemos também esperar para o ano de 2022, se serão quitadas juntamente ao time esmeraldino, como eu disse, já está aí na justiça. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos aí, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Um vídeo um pouco diferente, né? Geralmente a gente costuma trazer aqui tanto a respeito das dívidas, o que o Goiás está devendo, o que falta pagar para o jogador, fornecedor, enfim, alguma transferência também internacional. Mas no vídeo de hoje, após eu perguntar lá para o Paulo Rogério Pinheiro sobre o atacante Michael, né? Se o Goiás ainda devia a equipe do Goianese, ele me passou as informações. Já gravei um vídeo sobre isso ainda ontem, né? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem. Ele ainda falou que em vez de preocupar com essa situação do Goianese, que o Goiás deve essa última parcela ao time aqui do interior do estado, era bom preocupar com os outros times que estão devendo o time esmeraldino e que inclusive o Verdão já levou eles na justiça, sendo os seguintes equipes, né? Tanto o Vasco, a Ponte Preta, o Atlético Mineiro, o Figueirense e o Brasil de Pelotas, todos eles devem o Goiás Esporte Clube. Eu até confirmei aí com o Paulo Rogério Pinheiro, perguntei se era a respeito de negociações com jogadores, como por exemplo o Sidão, que foi emprestado para o Figueirense. E ele confirmou comigo que é isso mesmo, realmente envolvendo aí principalmente empréstimos e com o Atlético Mineiro, transferência em definitivo de atletas. Então no vídeo de hoje, irei aqui tentar esclarecer um pouco onde que foi que o Goiás tomou esses prejuízos, tanto de jogadores emprestados quanto também em transferências definitivas, como foi no caso aí do Atlético Mineiro. Eu irei começar aqui o vídeo falando desses primeiros atletas que o Goiás acabou tendo um prejuízo após emprestar eles com o goleiro Sidão, aí sim em dose dupla. Isso porque tanto o Figueirense quanto a equipe do Vasco da Gama devem o Goiás Esporte Clube. O Vasco, na hora que eu vi que estava na lista, eu até fiquei na dúvida, porque eu mesmo não lembrava de jogador que saiu do Goiás e foi para o Vasco. Nesses últimos 5, 6 anos eu só lembrava aí do Rodrigo, por exemplo, zagueirão lá em 2013, mas aí já não tem, era término de contrato, outra situação. Apenas atletas que saíram do Vasco para o Goiás. Até eu olhar aí a ficha do Sidão, que realmente em 2019, quando o Goiás contratou o Sidão do São Paulo, o jogador foi emprestado ainda na temporada de 2019 à equipe Cruz Maltina. Por lá foram apenas 7 jogos e como que envolve essas dívidas? Com toda certeza, praticamente em 90% desses casos aqui, envolvendo esses jogadores emprestados, é que um time paga, por exemplo, o Goiás paga metade do salário do Sidão e o Vasco completa com outra, ou às vezes 75 por um lado e 25 para o outro, 60 para um, 40 para o outro, mais ou menos dentro dessa dinâmica é o que costumam negociar aí no time, nos times aqui do Brasil. Dificilmente você vê um time pagando 100% do empréstimo do outro jogador, realmente é algo bem raro dentro do cenário do futebol mundial, né, que precisa de dinheiro, obviamente. Então o Vasco, quando contou com o Sidão lá em 2019, pelo jeito, todos esses jogadores eu não tenho certeza ainda como que envolve essas dívidas, mas como eu disse, com a chance enorme de ser emprestando o jogador, as equipes não tendo pago seus salários e o Goiás tendo que quitar com seus vencimentos. Possivelmente foi isso que aconteceu com o Sidão lá no Vasco em 2019 e posteriormente pelo Figueirense em 2020. Quando acabou o seu contrato com o Goiás, né, ele ia só até o final aí da temporada de 2020, o Sidão que disputou só 29 jogos pelo Figueirense na temporada passada, e nesse ano o atleta de 38 anos de idade está sem clube. É um jogador aí que o Goiás tomou um calote em dose dupla dos times, né, tanto o Vasco quanto o Figueirense na temporada de 2019 e 2020 respectivamente. E agora, pro lado da Ponte Preta, temos mais 2 atletas que eu tentei colocar dentro dessa lista. O primeiro deles que está emprestado pelo Goiás a Macaca nessa temporada de 2021, o Meia Tales. Ele que é revelado aqui nas categorias de base do clube, natural lá de Patos de Minas, chegou no time esmeraldino em 2015 para a equipe sub-17. Fez suas primeiras oportunidades lá em 2016, depois também na Série A de 2019 conseguiu uma boa sequência de titular com o Ney Franco, marcou aí um gol em 16 jogos, e já em 2020 foi emprestado para a equipe do Brasil de Pelotas, onde pode existir essa primeira hipótese, porque o Brasil de Pelotas está nessa lista também de times que devem, né, a equipe do Goiás, então pode existir um débito com o time esmeraldino nessa temporada de 2021
e 20 quando foi emprestado para o Brasil de Pelotas, onde por lá só fez aí 5 jogos e foi para a Ponte Preta nesse ano de 2021, onde até aqui entrou em campo 17 vezes, marcou 2 gols e também deu uma assistência, sendo dos seus gols, né, 2 deles marcados na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele tem contrato para a temporada de 2022 também com o time esmeraldino. Então outro atleta que o Goiás pode ter tomado um calote do time foi a Ponte Preta, né, envolvendo essa situação do Thales, e o Brasil de Pelotas pode estar nessa parada aí também, por conta de ter pegado o jogador por empréstimo lá na temporada de 2020 também. Outro atleta que deixou o Goiás para ir para a Ponte Preta já nesse ano foi o Fábio Sanches, mas ele foi uma situação diferente, porque o Goiás rescindiu seu contrato amigavelmente e aí ele ficou livre para acertar com a Ponte Preta, mas como é uma situação agora um pouco mais recente, então quem sabe pode ser que o Goiás tinha algum crédito com o Fábio Sanches, alguma coisa para pagar, a Ponte Preta acabou quitando, enfim, não sei exatamente envolvendo valores, mas pode ser outro jogador. O Goiás pode ter tomado um prejuízo ao liberar ele para a Ponte Preta, que até aqui ele marcou um gol em 16 jogos, justamente contra o Goiás. Então, se tiver tomado prejuízo do Fábio Sanches indo para a Ponte Preta e ainda levado o gol dele, aí realmente é para acabar com tudo, mas eu acredito que essa dívida só deve ter envolvido o meia Thales. Beleza? Agora indo para o lado do Brasil de Pelotas, o que a equipe lá do Rio Grande do Sul pode estar devendo ao Goiás? Como eu disse, o presidente do Esmeraldino confirmou que são de atletas, então um outro jogador que o Goiás emprestou para o Brasil de Pelotas, inclusive está emprestado, fazendo uma campanha até que boa pelo Brasil de Pelotas nessa Série B, é o lateral direito Cristiano Vidal. Ele que chegou aqui no Goiás no ano passado, né, em 2020, após ter feito boas campanhas com Juventude, principalmente na Série C de 2019. Infelizmente, pelo Verdão não teve uma grande sequência, foram em apenas 6 jogos na temporada inteira de 2020, inclusive deu uma assistência na sua estreia contra a Aparecidense, mas não conseguiu convencer muito bem a torcida. Nesse ano foram 34 jogos pelo Brasil de Pelotas, ele que tem contrato para 2022 com o time esmeraldino, pode ser que retorne, né, visando aí o Campeonato Goiano. Até aqui foram 34 jogos pelo Brasil de Pelotas, marcou um gol na Série B do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Vitória. Então o Vidal, que está emprestado, tem 25 anos de idade, está aí no Brasil de Pelotas, pode ser outro jogador que o Goiás tenha tomado um prejuízo por conta disso, né? E como eu disse, não consegui confirmar valores também. Eu nem gosto de ficar perguntando tão a fundo assim também o presidente, enfim, até mesmo para não incomodar demais, só pergunto a respeito das situações, tento trazer o que há de verdade, mas sem ficar caçando confusão, quem que deve o que. Eu não gosto disso, tá bom? De fofoca nem nada do tipo. Gosto de trazer dados concretos aqui e também sem ficar incomodando ninguém. Espero que seja resolvido da melhor forma possível, mas trazendo esses esclarecimentos para nós também esmeraldinos. Agora já finalizamos tanto o Figueirense, né, a Ponte Preta, e também o Brasil de Pelotas, além do Vasco. O que tem a ver o Atlético Mineiro nessa situação? Isso porque está na Justiça de Valores que o Goiás tem que receber pelo meio-campista Léo Senna. Mas essa é uma situação um pouco mais controlável. Irei explicar aqui para vocês agora. O que aconteceu, né? Quando o Goiás vendeu o Léo Senna para o Atlético Mineiro, tudo certo, mais ou menos 4 milhões de reais, foi para o Atlético Mineiro, não teve uma sequência muito grande, acabou sendo emprestado para o Spezia da Itália até o final dessa última temporada. Quando a equipe lá da cidade de Spezia mesmo, né, exerceu o direito de compra junto com o Atlético Mineiro pelo meia Léo Senna por 8 milhões de reais. Então o Goiás, que ainda tinha um percentual de 20% do atleta, o Atlético Mineiro nem sequer perguntou se o Goiás queria vender o jogador. Então vendeu a parte do Goiás, o Atlético Mineiro em momento nenhum quis ficar com o dinheiro, tá bom, galera? Pelo menos a princípio não foi esse tipo de calote que eles quiseram dar. Apenas não informou para o Spezia que o Goiás tinha esses 20%, inclusive o direito de participar de todas as reuniões envolvendo as negociações com o Léo Senna, algo que não aconteceu, foi aí realizada sem ouvir a opinião do time esmeraldino. Então o Spezia pagou esse valor de 8 milhões de reais, jurando que era por 100% do atleta. O Atlético Mineiro sabia desses 20%, não comunicou o Spezia e queria só depositar um valor que, se eu não me engano, viu, galera, até perdoem por não ter pegado esses valores exatos, era na casa de 1.400.000 reais, 1.700.000 que o Goiás tinha de receber do Atlético Mineiro. Então ele só ia depositar o valor, mas o Goiás viu que foi uma negociação assim não lá das melhores, isso porque só 20% do jogador com certeza poderia valer muito mais, né, se ele estivesse jogando aí em outras equipes também, ou sendo negociado do Spezia
pelo Milan ou sei lá, para Juventus, algo do tipo. Até mesmo a Fiorentina estava interessado no jogador no começo da temporada, então realmente o Goiás faz certo em querer manter esses 20% do jogador para as próximas temporadas, eventuais negociações futuras. Então, o Atlético Mineiro, aí, como eu disse, está na justiça, já marcou uma reunião com o Goiás e só terá essa definição envolvendo essa situação do Léo Senna. Inclusive, o Atlético Mineiro tem interesse em outro jogador do Goiás, pode ser que pague ele tudo junto, enfim, o presidente vai sentar com o Sérgio Coelho, também presidente do Atlético Mineiro, para negociar esses acordos, beleza? Então, o Atlético Mineiro é uma situação um pouco mais tranquila, mesmo que envolve esses valores, né? Como eu disse, não tenho certeza se é só nesse caso do Léo Senna, mas pelo jeito, como aconteceu nessa temporada, né, realmente, de não ter comunicado o Goiás nessa sua transferência, pode ser que realmente tenha sido por conta do Léo Senna, mas é uma situação mais tranquila. Não consegui confirmar valores nem nada do tipo, mas pelo jeito já está aí no orçamento das próximas temporadas para as equipes ir quitando, né, esses valores também, porque o Goiás tem uma dívida de longo prazo, hoje beirando aí mais ou menos na casa de 15 milhões de reais para serem pagas em 2022, então é muito importante também que os outros times colaborem, né, cada um ajudando o outro para crescer ainda mais aqui dentro do futebol brasileiro, ou pelo menos melhorar um pouco da situação que todo mundo está praticamente endividado dentro do ramo aí do futebol. Beleza? Quero saber a sua opinião a respeito desses jogadores, quais deles também que estão emprestados, que seriam uma boa para o Goiás em 2022 e a respeito dessa situação de emprestar atletas, né? Qual que é a sua opinião